Efésios capítulo 4, nós vamos olhar para o verso 30. Efésios 4, verso 30, diz esse texto: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos na série Nosso Amigo Santo Espírito e na semana passada nós conversamos sobre o tema O Espírito Santo é Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. E aí, eu pergunto para vocês, na sua concepção, o Espírito Santo é uma pessoa ou apenas uma influência? Ele é apenas uma presença que se sente, uma energia. Existem pessoas que descrevem o Espírito Santo de maneiras impessoais. E às vezes, até biblicamente, nós vemos essa expressão sobre ele, mas não define ele na integralidade, como, por exemplo, um sopro que preenche. É uma definição para o Espírito Santo. A unção que unge, o fogo que ilumina e aquece, a água que é derramada, o dom do qual todos participam. Enxergamos essas ênfases biblicamente, mas essas não são as definições primárias do Espírito Santo. O que nós fazemos não reflete quem nós somos de fato, não é verdade? Então, algumas vezes estamos fazendo coisas muito boas, mas de repente não somos tão bons assim. E outras vezes estamos fazendo coisas tão ruins, mas os dias que estamos fazendo coisas ruins não nos definem plenamente. É possível haver mudanças, é possível haver transformações. Mas com relação ao Espírito Santo, obviamente que tudo que ele faz é maravilhoso, é extraordinário, mas o que ele faz não é quem ele é. O que fazemos é muitas vezes impessoal. Portanto, essas nomenclaturas, o fogo que aquece, a água que purifica, a unção que unge, não é uma definição exata do Espírito Santo. São meramente descrições das suas operações. E biblicamente nós podemos conhecer o Espírito Santo de uma forma pessoal. Por isso que o nosso tema hoje é conhecer o Espírito Santo nessa esfera, como uma pessoa. Muitas vezes, e não é incomum, a gente estar em ambientes que, até como eu disse na semana passada, a gente pensar que o Espírito Santo é aquela força, é aquela energia que a gente dá uns 10 glória e acha que ele tem que vir e botar uma língua estranha na nossa boca. A gente pensa que, eu orei 2 horas, eu fui na vigília, eu fui no monte, então essa força tem que vir sobre mim. Eu fui para o culto e não senti nada. Ora, isso não significa nada também. Não significa nada. A gente pensa que a gente vem para o culto e só foi legal o dia que a gente arrepiou. Só foi legal o dia que a gente rodopiou. E não é bem assim que funciona. O Espírito Santo ele trabalha de diversas formas. E mais para frente a gente vai trabalhar sobre esse tema, sobre as operações do Espírito Santo. Mas hoje o que cabe a nós é conhecê-lo como uma pessoa. Porque enquanto nós não conhecemos e o tratamos como uma pessoa, nós só ficamos fazendo um uso abusado do Espírito Santo. Entendem como funciona? Aquilo que a gente, ou aqueles que a gente não reconhece como uma pessoa, a gente usa como objeto de satisfação dos nossos interesses. E nós não podemos tratar Deus assim. Nós não podemos tratar a pessoa do Espírito Santo assim. Agora, por que é que nós nos equivocamos com essa relação com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele não tem corpo. E porque ele não tem corpo, que é a corporalidade, a gente pensa que ele não é pessoa por causa disso.
Então a individualidade consciente ou a personalidade do Espírito Santo, ela é amplamente demonstrada de forma bíblica. Personalidade. O que define ser pessoa é personalidade e não corporalidade. Estão compreendendo a diferença? O que nos faz pessoas? O corpo que temos? Não. O que nos faz pessoas são os pensamentos, são os sentimentos, são as ações. Mas há grupos que se dizem cristãos, mas tratam o Espírito Santo apenas como uma energia. Lembra do quase meme da semana passada? Bota o dedo na tomada, só não virou meme porque teve ordem na própria pregação. E aí o nosso amado marinheiro falou, então dessa eu não vou fazer. Aí nós brincamos, por enquanto. Eu sei que esses dois aqui, eles guardam tudo ali, tem uma gavetinha especial do telemóvel, que eles deixam tudo lá assim. Se pisar na bola, Dona Lourdes, a senhora sabe, né? A senhora sabe. Então, queridos, esses grupos tratam o Espírito Santo como com esse caráter de energia, de força, porque ele não tem corpo. E eles acham que porque ele não tem corpo, ele não pode ser tratado como pessoa. E o que essas pessoas não entendem, esses grupos não entendem, é exatamente essa distinção de personalidade, que é ser pessoa, é ter afetividade, é ter inteligência, é ter pulsões e vontade, de corporalidade, que é simplesmente ter corpo. Essa é a grande questão que nós precisamos também estabelecer para a nossa jornada de vida cristã. Então, eu não estou vendo, então porque eu não estou vendo é uma força, é uma energia, é o cosmos, é o universo. Não, queridos, é Deus, é o Espírito Santo. E nós entendemos com isso que não é necessário ter corpo para ser uma pessoa. Jesus, ele disse em Lucas 24:39, um espírito não tem carne, nem ossos como vedes que eu tenho. Mas ele declarou também em João 4:24, Deus é espírito. Então, a essência de pessoa do Espírito Santo é em quem ele é. E nós precisamos lembrar disso. Vocês passaram uma semana um pouquinho mais conscientes do Espírito Santo? Um pouquinho mais ativados? Poxa, o Espírito Santo está com a gente, o Espírito Santo está comigo. Ele é Deus. Ele é o meu amigo. Eu posso contar com ele. Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que o Espírito é invisível e intangível, mas ele é verdade. Ele é real. E ele quer ser tratado bem. Há um livro que eu indico para que vocês leiam, que se chama A Presença, de Bill Johnson. E ele diz que o Espírito Santo é como uma pomba, é como um pássaro, uma ave nos nossos ombros. Vocês já perceberam que aves que ocupam esse lugar, que a gente conquista para ocupar esse lugar, de ficar com a gente aqui, qualquer movimento brusco ela assusta e ela voa, não é verdade? O Espírito Santo tem que ser tratado como uma ave. Não que ele tenha essa fragilidade, mas aonde ele é maltratado o tempo inteiro, ele não permanece, ele não fica. Onde ele é rejeitado, onde ele é entristecido. Então, entender o Espírito Santo como pessoa é para nós muito importante. É muito importante que a gente entenda esse retrato genuíno de quem ele é. Um verdadeiro amigo, um amigo presente, um amigo para toda hora, o verdadeiro Paracletos, o advogado. Ele está conosco. E como nós vivemos uma vida de dependência de Deus, contando com o Espírito Santo. Como que Jesus, sendo plenamente Deus, deixa toda a sua glória no céu e desce aqui como homem e faz coisas extraordinárias como homens. Por quê? Alguém diz, porque ele era Deus. Não, ele abandonou a divindade no trono. Ele deixou lá, ele deixou com o Pai. Mas ele vem aqui e assume plenamente a condição humana. E por que ele fez tanta coisa que ele fez? Porque ele contava com o Espírito Santo.
Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo. E é exatamente por isso que ele diz: eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês. E então ele vai dizer: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz, porque o Espírito estará em vocês. Descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Espírito Santo é uma pessoa, não porque tenha corpo, ele não tem corpo, mas porque ele tem personalidade. Porque ele pensa, ele sente, ele age. E a Bíblia revela que ele é uma pessoa nos seus atributos de personalidade. Como eu já disse, ele tem mente, ou seja, ele pensa. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 2,11 diz que ele tem conhecimento. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então esse é o nosso amigo. Não uma força que eu dobro o joelho e falo: Espírito Santo, você tem que me ajudar agora, e ele vai se sentir obrigado a te ajudar. Não é isso. O Espírito Santo não é uma varinha de condão, não é uma pílula mágica. O Espírito Santo é um amigo. Como que nós nos relacionamos com um amigo? Com carinho. Cultivando o relacionamento. Então nós nos enganamos quando pensamos que podemos fazer orações mágicas. Não existe isso, irmãos. A nossa construção com Deus é um processo. Nós precisamos manter essa condição. Como nós conquistamos a esposa, como nós conquistamos o marido, como nós conquistamos uma amizade através de relacionamentos conscientes com uma pessoa. Qualquer um que você tratar como coisa ou objeto não vai durar na sua vida. E o Espírito Santo não vai se manter entre nós se nós estivermos tratando como um mero atendente dos nossos pedidos. E a segunda questão aqui que reflete a personalidade do Espírito Santo é exatamente baseado nisso que estamos dizendo. Ele tem sentimentos, o Espírito Santo sente, ele ama. Romanos 15, 30 diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito, ele ama, ele é manifestante do amor de Deus. Lembra do outro texto bíblico, Romanos 5? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. É o Espírito que está manifestando o amor de Deus a nós. Agora, Efésios 4,30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês já pensaram às vezes a gente olha para a tomadinha e umas tem umas carinhas tristes, né? Aí você já pensou, ô energia, você tá tristinha hoje? Já fizeram isso? Já pensaram em fazer isso? Porque a energia é o quê? Impessoal. A energia pensa, sente, age. Mas uma coisa é necessária com a energia: respeitá-la, sabia? Tem gente que brinca com a energia. E na nossa igreja em Bragança tinha um eletricista de industrial, essas coisas todas, e ele falou: pastor, energia precisa ser respeitada. Ele pegava nos fios assim, ó, que davam uns choquinhos e tal, ele falava assim: eu sei o que eu estou fazendo. Mas você não vai olhar para a energia e falar assim: ô, você está triste hoje, energia? Energia, quanto amor que você tem para me dar hoje? Já pensou? Seria uma bênção. Seria uma bênção se tivesse uma conexão dessa forma com a energia. A gente botaria ali algum sistema na tomada, outro aqui no nariz, por exemplo. Eu espero que você queira colocar aí, não em outro lugar. E aí o que você recebe? Você recebe choque, amigo. Ela não está nem aí com você.
Então o Espírito Santo não é uma mera energia que a gente diz alguns glórias, a gente diz aleluia, ou eu orei essa noite e Deus tem que me responder, o Espírito Santo tem que agir. Não, nós precisamos nos relacionar com Ele. Bom dia, amigo. Amigo, posso ir por esse caminho? Se eu for, você vai comigo. Você preza pela presença dele? Se eu for, tu vai comigo, Espírito Santo. Esse é um caminho que eu posso ir. Essa é uma atitude que eu posso ter. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Isaías 63:10, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Agora, uma outra característica que demonstra os seus sentimentos, Tiago 4:5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha aí, o Espírito Santo tem ciúmes. Que ciúmes é esse? É aquele que a esposa tem do marido? Não, meus irmãos. Esse ciúmes aqui no original significa zelo, cuidado. Não é aquela coisa doentia que a gente vê nos casais. Não é isso. Mas o Espírito Santo tem zelo pelas nossas vidas. Refletindo o quê? Sua pessoalidade. Refletindo seu amor. Refletindo seus sentimentos. A Bíblia também nos mostra que o Espírito Santo tem vontade própria. Energia, a força cósmica, os padrões que muitos querem trazer para competir com a ideia de Deus, né? Só que são os deuses da vida deles. São coisas que têm vontade própria, que age, que... Não são. Mas o Espírito Santo é. Por quê? Ele é uma pessoa. Atos 13:1-4 diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós usamos esse texto na semana passada para falar que o Espírito Santo escolhe as pessoas. E aqui nós estamos usando para dizer que ele tem vontade própria. É ele que escolhe as pessoas, meus irmãos. Por isso que, voltando ao que dissemos também na semana anterior, ninguém coloca o próximo pastor da igreja porque é o filho dele. E quando faz equivocadamente. É necessário perguntar, Espírito Santo, quem é? Quem o Senhor quer? Não é uma decisão de homens. Se nós vivemos para Deus, por Deus, nós não podemos mais tomar decisões próprias, dizendo, eu vou fazer, porque eu acho que é isso que tem que fazer. Eu estou sentindo cuidado com o seu sentimento, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nós precisamos ter clareza do Espírito Santo. Espírito, o que eu faço? Que rumo que eu tomo agora? Que direção? Qual é o próximo passo? E não faça nada enquanto ele não responder, porque você é dele. Somos selados com o Espírito da promessa para viver por ele e para ele. Não negocie isso, meus irmãos. 1 Coríntios 12:11 diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Uau! É um texto que está falando sobre os dons espirituais. E quem é que distribui isso? É o Espírito Santo. Então, a melhor forma não é a gente dizer, Deus, eu quero profetizar, eu quero profetizar, eu quero profetizar. Você pode até dizer, você pode até falar, Pai, Espírito Santo, eu gostaria muito de desenvolver esse dom, mas quem distribui segundo a sua vontade é Ele. Os dons são dele. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Faz sentido ou não, meus irmãos? É isso que vocês já aprenderam anteriormente ou não? É assim que é. O Espírito Santo tem vontades e Ele está administrando todas as coisas. Ele administra a obra de Deus. Tem obra de Deus aqui? Mas quem é que está administrando? Não, hoje eu vou porque eu quero, amanhã eu não vou porque eu não quero. Não. Hoje eu faço porque eu estou afim. Mas hoje eu não estou afim, não vou fazer. Espírito Santo, o que eu faço? É a sua vontade?
Descubra a vontade do Espírito Santo e respeite-o como um amigo. O Espírito Santo é indicado biblicamente como uma pessoa nas suas atividades pessoais. João 14, 26 diz que ele ensina. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não é demais, meus irmãos? Vocês gostam de ler ou não? Vocês gostam de ler? Gostam? Eu amo ler. E esse ano eu estava pensando que eu tinha lido tão pouco, eu estava pensando, nossa, nessa muvuca toda de mudança, acho que eu não li nada. E aí eu comecei a pegar e eu registro sempre, esse ano eu não tinha nem feito os registros das minhas leituras. Aí eu fui registrando, muitas coisas eu fiz em audiobook, mas li tantas outras, e tá tranquilo. Eu já li uns 15 livros esse ano, tá legal. Mas pastor, tudo isso, minha média é 40, 50, meus irmãos, minha meta. Quanto você já leu, pastor? 32 num ano. Estou avançando, mas esse ano está corrido. Agora note, queridos, eu estou falando isso para dizer para vocês, tem um monte de vezes que eu queria ligar para o cara que escreveu o livro. Sério. Queria ligar e falar assim, cara, o que você estava querendo dizer aqui? Porque eu fiquei viajando, eu não entendi isso aqui. Ou então, olha, eu fiquei com uma dúvida aqui, como que é esse negócio? E quando a gente lê a Bíblia, não é isso que acontece com a gente? A gente lê a Bíblia e fala, o que aconteceu aqui, pelo amor de Deus? Mas como isso? Como pode? E às vezes a gente fecha a Bíblia e vai falar assim, não entendo nada. Não gosto de Apocalipse. Eu já citei aqui para vocês. Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de futuro. É um livro de certezas. É um lindo livro. E tem gente que fala assim, eu tenho medo de ler Apocalipse. Tem medo porque é pecador infernal. Vai se arrepender e receber Jesus que não vai ter mais medo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que esse livro aqui é tão maravilhoso que antes de você começar a abrir, você pode falar assim, amigo, comigo, vem comigo. E você fala, o que está escrito aqui? Ele faz brotar para você, ele faz acontecer. Vocês dependem do Espírito Santo como amigo? Vocês contam com ele como amigo? Vou te contar duas coisas. Uma vez eu estava fazendo um artigo para a faculdade e estava lá escrevendo. E aí eu tinha que escrever uma palavra. Veio uma palavra assim, tem uma palavra que cabe aqui. Eu preciso dessa palavra. E eu não conseguia. Eu sabia assim, essa palavra começa com A. Tava assim, ó, sabe aquela coisa que tá na ponta da língua, mas não sai, não vem. E não vinha. E aí eu peguei o dicionário e abri na letra A. E fiquei olhando o dicionário, letra A. Olha que loucura, pastor, você é maluco, né? Eu estava procurando a palavra, eu queria colocar aquela palavra no artigo. Não consegui achar. Eu levantei, respirei, fui até na porta da cozinha, encostei na porta da cozinha, eu falei, Espírito Santo, que palavra que eu estou tentando lembrar? Olha que demais, queridos. É isso que autentica o nosso relacionamento com Ele. Que palavra que eu estou tentando lembrar aqui? Aí fez assim na minha cabeça, ó, altruísmo. Bingo! Gratidão, Espírito Santo. Voltei com ele. Altruísmo e continuei o artigo. Que loucura! Ele é um amigo que nos atende. Uma outra vez, eu tinha ficado sem carro, já pastor, e aí era difícil para a gente ficar sem carro. E aí um irmão, ele pegou e falou assim, pastor, eu vou deixar o meu carro com o senhor. Então eu falei, não, cara, era o único carro dele, ele ia deixar comigo. Ele falou, não, eu trabalho perto, o senhor usa o carro. E eu falei, beleza então, comecei a usar o carro dele. E no trajeto, de eu não querer ficar incomodando, eu fui e comprei um Fuscão. Fuscão 1600 a álcool, coisa linda. 85, Fusca mais novo que eu tinha tido na vida até então. Aí fui lá, comprei o Fusca. E ele falou, não, pastor, mas você vai ficar com o meu carro, é melhor você não vai ficar andando de Fusca. E ele ficou usando o Fusca. E aí um dia, sábado à noite, ele me liga e fala, pastor, tô com um Fusca parado aqui, eu não sei o que aconteceu, rapaz. O senhor pode vir me ajudar? Claro, eu tô com o seu carro, vou aí. E no caminho eu fui assim, Espírito Santo, o que é que está acontecendo naquele carro? Vocês têm um amigo mecânico? Eu tenho. E ele é de verdade. Espírito Santo, quando eu chegar lá, me mostra.
Me dá clareza. Me faz eu saber. E aí eu cheguei lá e falei, e aí? Ele falou, pastor, parou o carro aqui, eu não pega de jeito nenhum. Já olhei tudo, mexi em tudo, olhei fio e não tem nada. Eu falei, vamos lá abrir o capô. Aí abri o capô, aí iluminou assim, ó. Aquele negócio, agora eu esqueci o nome, já faz tanto tempo que eu não uso Fusca, mas onde fica as velas ali do carro, Anderson, sabe? O cachimbo ali. É exatamente a tampinha preta. E embaixo do cachimbo tem um fiozinho que conecta o relezinho lá na bombinha lá. Vocês manjam, né? Fusqueiro manja, né? Olha só. Fusqueiro manja. Eu tive alguns. E aí o que acontece? Quando eu abri aquele negócio, meu olho foi assim, ó. Pá! E é um fiozinho que fica por trás. Meu olho foi direto lá. Pá! Aí eu olhei e falei, opa, tá solto. Conectei o fiozinho e falei, liga o carro. Ele, pastor, cara, não acredito. Eu fiz de tudo, só faltou desmontar o motor aqui. Eu não vi esse fio. E cara, o meu amigo. Ele falou, que amigo? Eu falei, Espírito Santo. Eu vi o caminho inteiro falando para ele, me mostra onde está esse negócio. E ele me mostrou. E aí tem muito mais que isso, queridos. Mas, vocês estão compreendendo? Isso não é gostoso? Eu estou contando aqui para vocês, não dá vontade de ser crente? Isso, puxa, duas baboseiras. Não é baboseira. É experiência do tanto que ele é pessoal. Do tanto que ele se importa com a gente, ao ponto da gente dizer, me dá a palavra que eu estou procurando aqui para botar no artigo, que não era nem para pregação bíblica, era para escola, para faculdade. E ele te mostra. É assim que funciona, queridos, ele ensina, ele orienta. Atos 8:29 diz, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Atos 16, 6 e 7 diz que ele... Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O que o Espírito estava fazendo? Direcionando. Ele estava cuidando, orientando. Ele é o Espírito Santo que nos guia. João 16,13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Você quer ter uma vida de sucesso? Dependa do Espírito Santo. Ele não nos deixa errar mais. Por que erramos? Porque metemos a mão na cumbuca. Enfiamos o pé na jaca, chutamos o pau da barraca, e essas outras coisas a mais. Sim ou não? Agora, se a gente diz, amigo, me ajuda. Amigo, me direciona. Amigo, me mostra. A gente não fica vacilando, meus irmãos. Porque ele cuida. Esse é o prazer dele. Ele é o amigo que está ao lado, ele é o Paracletos. Ele é o advogado para pelejar as pelejas, para estar conosco, para ir à nossa frente, para mostrar o caminho. É ele. Dependa dele. Ame a presença dele. Honre, respeite a presença dele. Não faça o que o desagrada. Então, esse é o nosso amigo. Ele age em nós. Gênesis 6,3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ou seja, o homem já tinha o Espírito Santo, já tinha a presença. Mas perdeu por causa do pecado. Mas agora Jesus, ele diz, eu trago de novo sobre vocês. Então para com essa ladainha de querer morrer com 70, 80 e ficar, não, a Bíblia fala que 70, 80 já é enfado. E é besteira, quem tem o Espírito Santo pode viver muito mais. Aqui o texto está dizendo, quando o Espírito não ia agir mais, o homem ia viver até 120. Entenderam? O homem vai viver até 120 porque meu Espírito não vai mais ficar agindo no interior do homem, não. Agora nós voltamos para o jardim, queridos irmãos. Quem aqui já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Seja bem-vindo ao jardim. Você voltou para o jardim. Estamos reconstruindo, mas voltamos para a presença, voltamos para o lugar de acesso, voltamos para a presença aberta de Deus, onde Ele pode vir diariamente falar conosco. Ele faz isso hoje como? Por meio do Espírito Santo. Ele não só age nos homens, Ele fala através dos homens.
1 Pedro 1,11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. 2 Pedro 1,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É Ele que está trabalhando, meus irmãos. Ele que está agindo, Ele que está falando. Enquanto essa mensagem vai sendo ministrada aqui, os pormenores, os detalhes que vai tratando, essa coisa que a gente vai começando a sentir do juiz, ele vai mostrar a verdade. Ele vai reprovar as ações. É só o Espírito que pode fazer isso, meus irmãos. Por isso, lembra que eu já disse para vocês que um determinado período da minha vida, eu decidi deixar de querer ser o Espírito Santo, porque eu queria ser o Espírito Santo. Eu queria convencer as pessoas de qualquer forma. Eu queria ter um machado santo que se desse na cabeça, eu tinha pessoas... Eu estava querendo ser o Espírito Santo. E aí eu estava envelhecendo a minha alma. Aí eu cheguei à conclusão que eu posso ensinar. Que o meu papel é pregar. Anuncia. Fala. Fala a verdade. Não é nosso papel converter ninguém, não é nosso papel convencer ninguém. É o nosso papel falar a verdade, com graça e amor. Nós não podemos, eu falo com ele aqui, esse rapazinho, eu digo, rapaz, eu não posso te convencer, só você que precisa conhecer, experimentar. Fora disso, não há o que ser feito. E quantas vezes querendo convencer marmanjo, não é? Não dá, meus irmãos. Conte com o seu amigo. Peça para o seu amigo, porque ele pode. Mas ele não só reprova, ele consola também. Diga graças a Deus. Atos 9,31 diz, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ele é encorajador. Ele é consolador. Aleluia. Conte com ele. Quando você não estiver legal, não vai chorar as pitangas na rede social, pelo amor de Deus. Vai dizer, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Vai ter uma sessão com ele, antes de ter com a terapeuta, que pode ser bom para valer, mas primeiro com o Espírito Santo. Primeiro com ele. Porque ele é o verdadeiro consolador. Ele é quem nos socorre. Romanos 8,26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Precisa de apoio? Precisa de força? Para de ficar, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém lembra de mim. Cara, não é difícil mesmo, tu tá longe. Nós aqui, nós tá tudo longe. Os amigos, a gente está reconstruindo tudo aqui. Está aprendendo a entender uns aos outros, a perceber. Mas não adianta você pensar, eu queria que meu amigo tivesse aqui, aquele que você já teve a vida inteira. Sabe que é um amigo que você já teve a vida inteira e ele está aqui? Espírito Santo. Aleluia. Conte com ele. Mas tem um problema, queridos. Na verdade, vários decorrentes disso. Ele pode ser resistido. Ele pode ser resistido. Vocês já conseguiram afastar alguma pessoa boa de vocês? Vocês já conseguiram deixar de receber algo bom porque você pisou na bola? Porque resistimos. Resistimos. E o Espírito Santo também pode ser resistido. O que muitos estão dizendo aí, que não tem mais Espírito Santo, ele não está atuando mais, ele era só até o tempo dos apóstolos. Isso é por pessoas que estão resistindo. Resistindo. Eu fui uma vez, ainda muito menino, eu lembro que falavam muito, Igreja Batista, e a primeira vez que eu fui conhecer, de fato, a Igreja Batista tradicionalíssima, eu chorei. Eu senti a presença do Espírito Santo, eu queria dar glória, eu queria pular naquele lugar. E eles acham que não tem. Eles acham, não, aqui é tudo muito centrado. Basta um permitir ali, dar um glória que o Xeregueder vem e vai ser demais.
Tanto que é o que tem acontecido nas igrejas batistas ultimamente. Tanto é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. A renovação. Então, queridos, não resistam. Atos 7,51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Diga misericórdia. Eu não quero ser essas pessoas, meus irmãos. Obstinado, rebelde de coração, de ouvido. Ele pode ser tentado. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Lembra desse episódio? Ananias e Safira tentaram o Senhor. Não tente o Espírito Santo. E aqui o pior de todos: blasfemado. E aí Mateus 12, 31 e 32, Jesus vai dizer: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Procurando entender melhor o que é realmente essa blasfêmia contra o Espírito Santo, o entendimento mais clássico é atribuir a demônios a obra do Espírito Santo. Ai! Blasfêmia, da forma mais clássica de ser explicada, não é que eu falei uma besteira, não. É você conscientemente atribuir a demônios uma obra que está sendo feita por Deus. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Porque nossos olhos críticos podem muitas vezes olhar para alguma coisa que Deus está fazendo, o Espírito está fazendo, e a gente achar que é obra das trevas. Como muitos senhores da lei fazem atualmente. Cuidado, vigia, vigia. Então esse é o nosso amigo. Faz sentido, meus irmãos? Consegue imaginar agora se troca tudo e bota a energia? Troca tudo aí e bota o cosmos? Não dá. Por quê? Porque não é assim. Esse é o nosso amigo Espírito Santo. Esse é o nosso amigo Espírito Santo. Em seus pronomes de tratamento fica a evidência bíblica de que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não é tratado como uma coisa, aquilo. Não. A Bíblia refere-se a ele com pronomes que somente pode se empregar a uma pessoa. João 16,8 diz: quando ele vier, convencerá. Pronome pessoal. 2 Tessalonicenses 2,7 diz: aguarda somente seja afastado aquele. Pronome pessoal. Atos 5, 3 e 4, e mentisse ao Espírito Santo. É uma indicação de pessoalidade, de personalidade. Como eu disse, ninguém mente para energia. Ninguém mente para o cosmos. Ninguém mente para... Então ele é uma pessoa. Mas sabe por que nós temos dificuldade de crer no Espírito Santo como uma pessoa? Por duas realidades básicas. Primeiro porque nas Escrituras as suas ações são invisíveis. Não é verdade? Nas Escrituras as suas operações são secretas. Suas operações são internas. E segundo, e isso aqui nós temos que aprender muito com ele. Muito com esse amigo. Que a gente não tem que querer fazer coisa para os outros verem. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E esse é o Espírito Santo. Ele faz o que tem que ser feito. Ele nunca chama atenção para ele. Ele chama atenção para outro. E é isso que nós temos que fazer. E para quem que ele chama atenção? Ele chama atenção para o Filho. Ele chama atenção para Jesus. Ele sempre vem em nome do outro. Ele sempre age em nome do outro. Ele sempre se oculta atrás das obras de Jesus Cristo. Não é demais isso? E é por isso que ele nos ensina nessa esfera. É por isso que ele é um amigo que nos chama a refletir a sua essência. Por isso que, biblicamente, nós somos chamados a desenvolver o fruto do Espírito. É viver uma vida correta. É fazer as coisas certas. E nunca chamar atenção para si mesmo. O Espírito Santo não faz isso. Não faz isso.
Ele sempre apresenta e chama atenção para a vontade de Deus e para a obra salvadora de Jesus Cristo. Por isso que Jesus mesmo disse, ele não falará de si. Ele está apontando o que é maior. Ele está apontando o que é sublime. Ele está apontando o que é maravilhoso. Mas ele não é Deus também? Ele é Deus também. Mas agora ele está na esfera de estar entre nós. Assim, quando Jesus estava aqui, ele dizia, eu não falo de mim mesmo, eu só faço o que vejo meu Pai fazendo. E ele apontava sempre para o Pai, e agora vem o Espírito, e ele aponta sempre para aquele que o enviou. E se nós estamos sendo enviados pelo Espírito, nós precisamos aprender a começar a apontar para Ele e dizer, é o Espírito Santo, é o meu amigo que está fazendo isso. E quando nós levarmos pessoas a conhecerem o Espírito Santo, e é o que esta geração precisa, é o que esta nação precisa, é o que este continente precisa, e eu quero que chegue o dia que a unção estará tão poderosa em nós, a nossa comunhão com Ele estará tão perfeita, que nós vamos andar por essas ruas e as pessoas virão chorando atrás de nós, dizendo, eu quero receber a Cristo. Nós iremos às escolas, nós vamos olhar nos olhos de jovens adolescentes que nunca tiveram uma experiência com Deus e falar, tu não acredita em Deus? Bota a tua mão aqui, segura a minha mão e sinta agora o poder de Deus, e esses jovens vão sair arrebatados pelo poder de Deus. Crianças tomadas pelo poder de Deus, porque a nossa intimidade, a nossa amizade está tão alinhada que será impossível as pessoas não perceberem a glória, a unção, o governo, o poder, a autoridade que está nele. Não é sobre nós, meus irmãos. É sobre Ele. Não é sobre o que estamos fazendo. É sobre o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Não é sobre nossas forças. É sobre as nossas fraquezas sendo transformadas pelo poder dEle. Abraça esse amigo em nome de Jesus. Ame esse amigo em nome de Jesus. Viva com esse amigo em nome de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa. Tudo o que biblicamente se refere a Ele deixa claro que Ele é o agente ativo na expansão da obra de Deus. É o Espírito Santo. Fale com eles, meus irmãos. Fale com Ele, meus irmãos. Minhas irmãs, fale com Ele. Diga, amigo, qual que é o plano de hoje? O que eu faço nessa situação, amigo? É claro, queridos, é claro que é prazer do Pai. É claro que é prazer do próprio Espírito nos conectar com outros amigos dele. Somos amigos ou não? Mas nós precisamos tê-lo como fonte. Ele é a fonte. Anderson, o que está acontecendo? Pastor, não sei. É isso. Mas eu não entendo muito bem. Vamos pedir para o amigo. O amigo sabe. O amigo entende. O amigo sabe as razões. O amigo sabe os motivos. Aleluia. Aleluia. Se nós tivermos realmente propósito de nos relacionarmos com Ele de forma aprofundada, nós devemos nos posicionar reconhecendo como Deus. O Espírito Santo é Deus, mas é uma pessoa que está conosco. Lembre-se dele aqui, ó. Tome cuidado. Onde você vai entrar? O que você vai fazer? Cuidado com seus movimentos. Ele que está realizando a expansão do reino, meus irmãos. E eu quero dizer para você, aproveite bem a preciosa amizade do Espírito Santo. Jesus disse, nunca deixarei vocês sozinhos. E Ele está conosco por meio do Santo Espírito. O verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo. Vamos sair daqui mais preparados para uma semana de mais profundidade ainda com Ele? Fique de pé, por favor. E vamos orar. Tome decisões nessa noite com relação à sua amizade com o nobre amigo
Santo Espírito. Se posicione para uma vida que faça sentido, que cumpra propósitos. Amém?